Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Que Lê é Essa. Eu sou Carla Albuquerque, estou hoje aqui com a doutora Alessandra Girardi, que vai trazer para a gente informação sobre os crimes que aqueles extremistas que invadiram ali os 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2022 cometeram. Vale lembrar aqui que a doutora Alessandra Girardi, ela é amicus curiae no STF pelos prefeitos do Brasil, na sigla do ANPV. E tem uma outra informação bem quente aqui também. A doutora Alessandra Girardi esteve no STF no dia 19 de dezembro, o último dia antes do recesso, ou seja, ela foi uma das advogadas que conseguiu ver, né, aquele espaço que é de todos nós, que é público, antes de ser invadido por aquelas pessoas que cometeram atos bárbaros, atos impensados. Quando a gente imagina que o brasileiro pode querer vir a copiar atos estúpidos, isso de fato aconteceu, porque vamos lembrar da invasão do Congresso nos Estados Unidos e alguns brasileiros estúpidos resolveram copiar esse mesmo ato, né? Um ato de vandalismo, de estupidez, um ato criminoso. E vale lembrar aqui que o que é público, gente, é de todos nós. Aquilo é pago com dinheiro dos nossos impostos, impostos dos nossos ancestrais, porque os nossos pais, avós e pessoas anteriores aos nossos avós já pagavam impostos. Então, tudo aquilo que está ali é público e é de todos nós. Então, aquela máxima que a gente escuta, né, doutora Alessandra, que o que é público é de ninguém, isso é uma mentira. E quando você fala isso, o que é público é de ninguém, você dá essa brecha. Se não é meu, eu posso destruir, eu posso estragar, eu posso vandalizar. Mas isso é crime, um crime pesadíssimo. E a doutora Alessandra vai explicar para a gente todos esses crimes, porque tem pessoas que se envolveram aí em uma situação bastante complicada. E ela vai também nos mostrar que essas pessoas podem pegar até 30 anos de prisão. Ou seja, para que tudo isso? Por que tudo isso? Da onde saiu essa loucura, essa coisa ensandecida? E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, que o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 não tem nada a ver nem com a direita e nem com a esquerda. Ali são pessoas extremistas, ali são pessoas fora de controle, ali são pessoas criminosas. Essas pessoas não nos representam e são uma minoria. Quando a gente vê, é um número grande, mas quando a gente pensa no nosso país, o Brasil, né, a quantidade de habitantes que nós temos no nosso país, que tem dimensão continental, aquilo é uma pequena monta de pessoas. E essas pessoas merecem passar pelo que elas estão passando, porque é muito triste. Eu, quando vi aquelas cenas, eu não acreditei. Eu, de fato, fiquei muito triste, me deu vontade de chorar. Uma pessoa esfaqueando uma obra de arte, por quê? Uma pessoa quebrando um relógio que foi um presente que não tem, sabe, não tem preço que pague aquele relógio. Entende? Você está destruindo um pedaço da história do seu país. Por quê? Por que tudo isso? O que levou essas pessoas a chegar nessa loucura, né? A passar desse limite? Mas quando as pessoas não respeitam, né, o direito, entra o quê, doutora? A justiça. E uma justiça com a mão pesada. E eu vou dizer uma coisa, a gente aqui trata de muitos casos no Investigação Criminal, no Que Lê é Essa, e quando você cai nesse sistema, né, isso não é bom não. Uma pessoa que tinha sua vida muito tranquila, morava lá numa pequena cidade do interior, trabalhava, daqui a pouco está envolvida nessa coisa que é inacreditável, destrói a sua vida, o seu CPF está envolvido em crimes horrorosos e é para todo sempre, né, doutora? Porque seu nome vai ficar marcado ali. E assim, fora tudo aquilo que você vai ter que
sabe, passar ali pela frente, porque não é uma questão, a pessoa foi presa e pode ser solta, ela tem que constituir um advogado para defendê-la. Ela vai ter que provar, enfim, que ela não tinha culpa no que ela estava fazendo ali. Mas aquela tal história, se não tinha culpa, por que estava ali? Por que não estava na sua casa, não é? Por que estava depredando patrimônio público? Patrimônio que é de todos nós. Isso é crime. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda. Vamos falar aí desses crimes? Vamos, mas não antes de registrar a minha satisfação, a minha imensa alegria em mais uma vez participar aqui do Que Lei é Essa e também registrar a minha imensa tristeza em me deparar no dia 8 de janeiro com essas notícias. Como você muito bem destacou, Carla, no dia 19 de dezembro era o último dia do expediente judiciário no Brasil. Ele entra em recesso, não é isso? Isso, o recesso forense no Brasil, ele é do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. E no dia 19, que era o último dia do expediente no judiciário, eu estive lá no STF pessoalmente, eu tinha um compromisso na minha agenda, que era despachar um habeas corpus, né, uma liminar, com o ministro Gilmar Mendes. E eu posso dizer, Carla, com convicção, e tenho como comprovar isso, que eu fui a última advogada a estar presente no STF, porque eu fui a última a sair esse dia. O meu voo de Brasília para São Paulo era 21 horas e o expediente encerrou às 19. Então, eu despachei com o ministro e, como o meu voo ia demorar um pouquinho, eu fiquei lá, né, no Supremo até às 19 horas. Dei tchau para o segurança, para os funcionários. Então, eu estive presente no último dia antes desses terríveis ataques. Lá nos Estados Unidos, invadiram o Capitólio em janeiro de 2021. Já aqui no Brasil, nós tivemos a invasão dos nossos 3 poderes: o legislativo, o executivo e, principalmente, o mais atacado, o nosso poder judiciário no Supremo Tribunal Federal. Porque, doutora Alessandra, a gente sabe muito bem que todo brasileiro tem o direito de protestar, né? Ele tem esse direito, mas ele precisa protestar de forma ordeira, civilizada, sim, não é? Sem ameaçar, né, uma pessoa que está do seu lado, sem ameaçar, né, os órgãos públicos, sem ameaçar, né, os bens privados. Ou seja, ele tem o direito de protestar e os protestos são positivos. Não enxergo eles como negativos. Mas isso que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2022, isso não é protesto. Isso nunca foi um protesto. Isso foi uma barbárie, isso é um ato de barbárie, de pessoas ensandecidas, de pessoas enlouquecidas. Atos criminosos. Atos criminosos, exatamente. E eu acho que, independente do governo, né, que esteja atuando, todos nós brasileiros precisamos ficar vigilantes, correto? Para que os nossos congressistas, os nossos executivos trabalhem de forma a preservar aquilo que é melhor para os brasileiros. Então, nós temos que ficar vigilantes. E se encontrarmos algo de errado, temos que denunciar. Aí sempre vem a turma, mas não adianta denunciar, porque tem corrupção, tem isso. Gente, a gente tem que continuar denunciando. Não adianta cruzar os braços, mas não adianta fazer barbaridades. As coisas precisam ser feitas usando aquilo que Deus nos deu de mais divino, o nosso cérebro, com inteligência. O que aconteceu ali é horrível. É horrível. Destruir. Eu morei muitos anos em Brasília e eu conheço, né, já estive ali nesses locais a trabalho e a visitação muitas vezes. É muito triste você enxergar, é muito triste você encontrar aquele lugar completamente depredado. Depredado. E sabe o que acontece? Aquilo tudo vai ser restaurado. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Quase tudo, né, Carla? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, só que enquanto eles estão restaurando e vão usar de novo o dinheiro público, esse dinheiro
que está sendo usado para restaurar aquilo que algumas pessoas, né, criminosas destruíram, você está tirando dinheiro da onde? Que deveria estar indo para algo para os brasileiros, né? Então, assim, mas tem que restaurar. Aquelas pessoas, né, a gente precisa que as pessoas do Supremo voltem a trabalhar, a gente precisa que os nossos congressistas voltem a trabalhar, a gente precisa que o executivo volte a funcionar. É isso que as pessoas não pensam. E, assim, eu queria entender o que se passou na cabeça daqueles... Gente, desculpa, aquelas pessoas são sideradas. Né? Então, é isso que... Tudo que foi feito ali foi feito para quê? Por quê? Aonde aquelas pessoas queriam chegar? Elas querem protestar? Protestem, protestem de forma ordeira. Protestem, tá tudo certo. Mas não destruam patrimônio. Não incitem, não inventem mentiras. Porque, assim, gente, a quantidade de notícias falsas que rolou no meio daqueles acampamentos, sabe, você vai incitando, né, aquelas pessoas, aquilo vai virando uma turba descontrolada. Doutora, antes de eu te passar a palavra, eu vou lembrar de uma gravação que eu fiz com o Coronel Botelho, e nós estávamos cobrindo um jogo de futebol, de torcidas adversárias. E uma parte da Polícia Militar estava conduzindo a torcida da Ponte Preta, que vinha de Campinas, até São Paulo. E eles paravam aqueles ônibus com os torcedores várias vezes. E aí eu cheguei a perguntar, mas por que para tanto, né? E o Coronel Botelho falou assim, sabe por que para? Porque a gente precisa lembrar aquelas pessoas que elas são indivíduos, que elas são únicas. E que se elas cometerem crimes, o crime é em cima do CPF de cada uma delas. Entende? Porque as pessoas se aglomeram, elas se reúnem e elas acham que elas viram, né? Estão impunes. Exatamente, que nada vai acontecer com elas. Então a gente volta, explica e fala, olha, vamos parar, entendam, vocês são indivíduos, se fizerem bobagem, se atacarem, né, outras pessoas, vocês vão ser punidos. E a mão da lei é pesada, principalmente contra esses crimes. Agora, doutora Alessandra, antes da gente entrar, inclusive, nos crimes, muito se falou, né, na imprensa e muitas dúvidas, elas circulam, né, em volta desse assunto. Algumas pessoas chamam esses extremistas de terroristas. Eles são terroristas ou eles são extremistas criminosos? Então, Carla, eu entendo, aliás, eu entendo, não, a nossa legislação assim o diz, né? O uso da expressão terrorismo, nesse caso aqui, desses ataques do dia 8 de janeiro, ele é tecnicamente inadequado, mas ele pode sim ser usado num sentido amplo, né, numa linguagem coloquial, o povo brasileiro chama de terrorista. Isso é perfeitamente compreensível, mas não é um termo técnico para utilizar em relação às condutas praticadas. Do ponto de vista leigo, tá, os atos praticados no dia 8 de janeiro, eles contêm elementos sociais do terrorismo, de percepção social, mas não jurídicos, né? No presente caso aqui, nesses ataques, não estão presentes, né, esses extremistas criminosos, não estão presentes as razões de xenofobia, de discriminação, ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Ainda que a finalidade de provocar terror social ou generalizado esteja presente nesses ataques, tá? Nós temos aqui uma recente alteração legislativa no nosso ordenamento jurídico, que é a Lei 13.260 de 2016, que é a lei que dispõe o que é terrorismo, o que é e o que não é terrorismo. Então, nós vemos aí grandes mídias, noticiários, a mídia brasileira como um todo, noticiando para o povo que sua grande parte é leigo, esses terroristas isso, esses terroristas aquilo outro, mas o artigo 2º da Lei
13.260, em seu parágrafo 2º, ele dispõe que não se aplica, isso aí é o texto legal, é a letra da lei que diz que não é terrorismo, não se aplica a conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas essa lei. Portanto, eles não são terroristas. Nós podemos chamá-los de extremistas, nós podemos chamá-los de criminosos, que eu entendo que são criminosos, essas pessoas que participaram, né, desses atos violentos lá nos três poderes, nos ataques aos três poderes da República, mas terroristas não são. Inclusive eu mesmo, chamar esses terroristas, todos nós chamamos de terroristas, mas, tecnicamente falando, é inadequado o termo. Inclusive, a própria PGR, né, colocou que não vai indiciar nenhuma dessas pessoas por terrorismo, correto, doutora? Sim, justamente. O Procurador-Geral da República, ele já deu declaração, alguns já foram denunciados, já há oferecimento de vários, até a gravação aqui, né, até esse programa que nós estamos gravando, nós já temos notícias de que várias denúncias já foram oferecidas. Né? Muitas prisões em flagrante já foram decretadas, mas não é terrorismo, Carla, porque tem cunho político. Se tem cunho político, a legislação prevê essa exceção. Então, manifestação coletiva política não caracteriza terrorismo, por mais que tenha envolvimento de violência nesses atos praticados. E, doutora, tem uma outra questão, né, que é um outro dado, que foram as prisões em flagrante. E eu queria que você explicasse para a gente por que elas não são preventivas e temporárias, e sim elas foram, né, ditas e feitas como prisões em flagrante. Tá. Bom, primeiramente, nós temos no nosso Código de Processo Penal brasileiro, ele dispõe as hipóteses de prisão em flagrante delito. Tá? Então, por exemplo, quem é surpreendido cometendo um crime é efetivamente preso em flagrante delito. Mas nesses ataques, particularmente, nós temos uma peculiaridade, porque essas pessoas não foram presas em flagrante ali pelas autoridades que estavam ali trabalhando, que estavam ali policiando, que estavam fazendo a segurança, né, dessa manifestação. Essas pessoas foram presas em flagrante porque o ministro Alexandre de Moraes assim o determinou. E aí as pessoas falam, não é flagrante, porque as pessoas foram presas lá no acampamento, em frente ao QG do Exército. É prisão em flagrante, sim. Primeiro, mas o ministro decretou a prisão em flagrante. Pode o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão em flagrante? Esse é o grande questionamento em relação à prisão em flagrante, tá, Carla? Eu entendo que pode. Primeiro, porque o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele dispõe com que qualquer um do povo pode prender quem quer que esteja praticando flagrante delito. E as autoridades policiais e os seus agentes devem prender quem quer que esteja praticando flagrante delito. Ou seja, Carla, eu poderia efetuar essa prisão em flagrante, você poderia efetuar essa prisão em flagrante, qualquer um de nós que estão nos assistindo poderia efetuar essa prisão em flagrante. Isso não seria diferente com o ministro Alexandre de Moraes, que é uma autoridade e tem o dever de efetuar. Aliás, as pessoas que estavam ali trabalhando no serviço público também tinham esse dever. E assim não o fizeram. Ao contrário. Então, elas foram presas em flagrante porque o artigo 302, Carla, do Código de Processo Penal, eu entendo que, particularmente no caso concreto, nós temos duas hipóteses aqui que poderiam se enquadrar nessa prisão em flagrante, que é o inciso 3º do artigo 302, que é quando a pessoa é considerado flagrante delito logo após a perseguição. Ela é perseguida logo após pela autoridade. Ou, na hipótese do inciso 4, quando ela é encontrada logo após com instrumentos do crime, que é o que aconteceu aqui,
né? Então, o Moraes, ele determinou a prisão em flagrante lá no QG do Exército, logo após os fatos. Chegando lá, as autoridades que foram cumprir essa determinação encontraram essas pessoas que tinham acabado de cometer esses atos terríveis e com instrumentos utilizados nesses crimes, né? Então, acertadamente, eu entendo que a determinação de que prendesse em flagrante mais de 1.000 pessoas foi acertada. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Agora, doutora Alessandra, você acredita que houve omissão do governador do Distrito Federal e do seu secretário de Segurança, o Anderson Torres, porque aquela situação fugiu do controle? Então, Carla, após os fatos, o ministro Alexandre de Moraes, eu até anotei as falhas aqui. Após os fatos, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, por 90 dias, né? Além de ele determinar esse afastamento, ele também ordenou a imediata desocupação e dissolução total em 24 horas dos acampamentos nas imediações lá dos quartéis, né? O ministro Alexandre de Moraes, Carla, ele precisa ser provocado, né? E ele foi provocado. Quem pediu o afastamento do governador foi a Advocacia Geral da União, junto com o senador Randolfo Rodrigues e com o diretor-geral da Polícia Federal, né? Aí há uma discussão jurídica se eles teriam legitimidade para pleitear esse afastamento, para pleitear a prisão preventiva, por exemplo, do ex-ministro da Justiça, do Anderson Torres. E aí há uma questão jurídica se eles têm ou não legitimidade, a gente não vai se aprofundar nisso. Então, vamos supor que o ministro Alexandre de Moraes tenha proferido essa decisão de ofício, porque se não há legitimidade e ele determina, ele acolhe esse pleito, essa decisão ela pode ser de ofício, né? E quais foram as razões que motivaram o Alexandre de Moraes? Ele detectou falhas no dia 8 de janeiro. Primeiro, ausência do necessário policiamento, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Era fato notório. Essas manifestações, que em tese, né, foram divulgadas como manifestações, elas foram divulgadas amplamente nas redes sociais, não era desconhecido das autoridades que isso iria ocorrer. Inclusive, foi divulgado, inclusive, que era para quebrar tudo, que seria realmente violento. Então, ou seja, que seria criminoso. Isso. Então, no primeiro momento... Intencionalmente. Justamente. Então, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que houve ausência de um necessário policiamento, em especial do Comando de Choque. Além disso, o ministro também entendeu que a autorização de mais de 100 ônibus para ingressar livremente em Brasília, sem qualquer acompanhamento policial, foi também um elemento importante que foi considerado nessa decisão. Eles não encerraram o acampamento na frente do QG do Exército. Ao contrário, e esses extremistas, esses criminosos, o que é um absurdo, eles foram escoltados pela Polícia Militar até o local do crime. Então, a gente tem uma filmagem que ela é chocante. Mostram eles indo até o local dos fatos, sendo escoltados pela própria Polícia Militar, que fazia esse acompanhamento. A gente viu, inclusive, pessoas usando aquela máscara de gás, né? Justamente. Ou seja, quem usa aquilo é porque está esperando que algo muito grave vá acontecer. Inclusive, mais um elemento, né, que determinou, que motivou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, é que a Polícia Militar ela não ofereceu a resistência exigida diante da gravidade da situação.
Inclusive, há notícias de que policiais abandonaram os seus postos. Gravíssimo isso, doutora. Justamente, gravíssimo. Então, todas essas falhas, né? Os agentes públicos que eram encarregados ali da segurança foram omissos. E quem é responsável por isso, no primeiro momento? O governador do Distrito Federal. E o seu secretário de segurança. E o seu secretário de segurança. Né? Então, que estava em Miami na época, não é isso? Na Flórida. Justamente. Né? Então, nós temos aí essas questões de extrema importância. Então, é acertada? Assim, eu particularmente, como advogada, isso é da minha natureza, tá, Carla? Eu vejo com preocupação esse afastamento do governador, por mais que seja por um curto prazo de 90 dias, sem um inquérito concluído, sem que tenha apurado a efetiva responsabilidade do governador do Distrito Federal e se ele realmente foi conivente com a ação desses vândalos, que se houve uma conduta comissiva, né? Ou seja, se houve uma omissão intencional por parte do governador do Distrito Federal. Então, eu vejo com preocupação esse afastamento particularmente, né? As faltas de medidas por parte do governador, do Ibanez Rocha, do Distrito Federal, ela pode até caracterizar, digamos assim, uma falta de competência, né? Afinal, ninguém é 100% eficiente. Nós não necessariamente podemos afirmar que ele atentou contra a democracia. Ele pode ter falhado na segurança pública do Distrito Federal, mas não que ele tenha atentado contra a democracia. Então, nesse primeiro momento, eu só faço essa observação, porque para Moraes, para o Alexandre de Moraes, para o ministro, o comportamento ilegal e criminoso dos investigados ele não se confunde com o direito de reunião ou de livre manifestação e se reveste ou não efetivamente desse caráter terrorista. E aí, doutora Alessandra, quando a gente pensa, né, nesses vândalos, a gente entende que ali existem categorias, né? Nós temos os financiadores, os patrocinadores, os apoiadores, os autores. Me explica uma coisa, e inclusive os investidores, né? Isso vai pesar na lei lá na frente? Porque uma coisa é você apoiar, né? E não necessariamente a pessoa esteja lá fisicamente, mas ela está apoiando, né? Ela está ajudando, repassando através, né, das redes sociais o que iria acontecer. Outra coisa é a pessoa que está financiando, patrocinando. E uma outra coisa são os autores, aqueles que de fato quebraram, destruíram, depredaram, né? Qual é explica um pouquinho quais os crimes que essas pessoas cometeram. Antes de mais nada, antes de a gente descrever aqui as condutas praticadas, Carla, o que é importante entender? Punir é necessário, né? Punir é civilizatório. Eu não sou abolicionista. Eu acho que realmente essas pessoas devem ser punidas pelos atos que praticaram. Todavia, tem que ter um tratamento isonômico. A isonomia, que é a igualdade, tá? É um princípio constitucional previsto na nossa Carta Magna. Então, punir apenas, como você acabou de dizer, apenas os executores seria mais um exemplo da seletividade do sistema de justiça. E o nosso sistema de justiça não pode escolher, eu vou punir só os executores, né? Tem que punir todos que participaram dessa empreitada delitiva. Quem executou, quem comandou, né? Quem organizou, enfim, quem financiou, muito bem lembrado. Então, esses atos, eles não podem ficar impunes. Mas, respondendo a sua pergunta, eu trouxe aqui a minha colinha, porque são tantos crimes, Carla, que eu anotei aqui para não esquecer. Então, vamos lá aos crimes. Vamos para os crimes. Quais crimes que essas pessoas
em tese, cometeram. Primeiro, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do nosso Código Penal, que é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo e restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Nesse caso, a pena é pesada, Carla. 4 a 8 anos de reclusão. Uau. Pena mínima de 4 anos, máxima de 8. Ainda nós temos aqui o artigo 359-M, mais uma segunda conduta, que é o golpe de Estado. Tentar depor, que é o caso aqui, né, esses ataques violentos, por meio de violência, de ameaça, o governo legitimamente constituído. Sim, crime de golpe de Estado. Nesse caso, a pena é muito mais severa, né? Nosso ordenamento jurídico pune com 4 a 12 anos de reclusão quem atenta contra o governo legitimamente constituído. E aí nós temos uma diversidade de crimes, além desses principais. Dano qualificado, artigo 163, que é quando é praticado e que pode ter uma pena de 6 meses a 3 anos de detenção, porque há inclusive hipóteses de qualificadora com violência ou grave ameaça, que é o caso. Qualificadora do inciso 3º do artigo 63, que é contra o patrimônio da União, que também é o caso. Nós temos aqui, Carla, o artigo 165, que é o dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Nesse caso, a pena do dano seria de 6 meses a 2 anos de detenção. E aqui eu gostaria só de refrescar a memória, porque essas pessoas, esses criminosos, eles não destruíram só os edifícios. Eles destruíram o nosso patrimônio artístico, obras de arte, a mulata de Di Cavalcanti, o flautista de Bruno Jorge, a mesa de trabalho do Juscelino Kubitschek. E o que mais me entristeceu, eles destruíram, e pelo que eu obtive de informação, parece que essa peça não será possível recuperar, que é o relógio, que, como você bem citou o relógio de Balthazar Martinet, do século XVII. Esse Balthazar foi o relojoeiro de Luís XV, que foi um presente, esse relógio, da corte francesa para Dom João VI. Só existem 2 relógios desse no mundo. Um está no Palácio de Versalhes e o outro estava no STF, portanto, valor imensurável. Isso sem contar que o nosso Planalto reúne um dos acervos mais importantes de arte do país, especialmente do modernismo brasileiro. Não, isso é um absurdo, Um isso absurdo. É uma tristeza. Mas é destruir a sua história, é destruir a sua cultura. Olha, quando você para pensar, doutora Alessandra, a gente fala isso é coisa de bicho, né? Não, não é coisa de bicho, porque os animais não destroem o seu habitat. justamente. Os animais não fazem isso. Sabe, só o ser humano é capaz de tamanho absurdo. Quando a gente olha, né, e a gente aqui lida com muitos casos criminais, e assim, os crimes são diversos. Aí quando você acha assim, já não é horroroso o suficiente, aí vem destruir uma obra de arte, esfaquear um quadro. O que essas pessoas achavam? Que esfaquear a mulata de Di Cavalcanti, o atual presidente da República, entregar o cargo? De jeito nenhum, De jeito gente, nenhum. sabe? É muito triste, porque ela não, sabe, não é só questão financeira, né? É de um valor inestimável, é um pedaço da nossa história. Justamente. Esse é o maior problema do nosso país, né? Um país que não respeita a sua história, não respeita a sua cultura, não respeita a educação. O que falta para o nosso país é isso, educação, educar o seu povo. Quer protestar? De novo, proteste, mas não proteste destruindo absolutamente nada. Não faça isso. Você não tem esse direito. Justamente. Ponto. Não tem esse direito. Aí você passou, né, você deixou de ser um simples cidadão brasileiro que estava ali protestando por alguma coisa que você não acredita, ou que você é contra, ou que você está aborrecido, e se tornou um criminoso. Olha que coisa estúpida. Justamente. E prosseguindo, Carla, nós temos ainda outros crimes. Artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, detenção de 3 meses a 1 ano. Policiais militares foram agredidos. Um cavalo foi agredido, doutora Alessandra. Justamente. Bateram num cavalo. Justamente. Eu ainda vou chegar no cavalo,
mas eu estou prosseguindo. Além da lesão corporal, furto qualificado, destruíram, romperam obstáculos, há qualificadoras de concurso de agente, emprego de explosivo e artefato explosivo, que é o parágrafo 4º do artigo 155, 4 a 10 anos de reclusão, porque esse furto é qualificado. Artigo 286, prosseguindo, incitação ao crime, Carla. 3 a 6 meses de detenção, já que incitaram a prática de crime. Apologia ao crime. Artigo 287, pena de detenção de 3 a 6 meses. Ato obsceno, Carla. Artigo 283. Aquilo foi horrível urinaram, defecaram em local público. É um absurdo, né? Uma nojeira que fizeram ali. Uma pessoa porca, imunda. 3 meses a 1 ano, né? A gente tem uma imagem aí de um desses criminosos que ele sobe numa mesa e abaixa as calças e defeca ali, as pessoas filmando. Que tristeza. E ainda prosseguindo, artigo 331, desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, a pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Houve também resistência, artigo 329, que se opuseram à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça, funcionário competente para executá-lo, 2 meses a 2 anos de detenção. Prevaricação, no caso, evidentemente, dos funcionários públicos que deixaram de praticar ato de ofício. Inclusive, há notícias de alguns policiais, Carla, que abandonaram os postos para tomar água de coco. Prevaricação, 3 meses a 1 ano de detenção. E aí, eu ainda, antes de encerrar, tem mais uma questão aqui, porque a gente sai agora do Código Penal, porque são tantos crimes, porque eles conseguiram passar do Código Penal, adentraram ainda essas condutas a lei ambiental, que é a Lei 9605 de 1998, que traz aí uma pena mais gravosa em relação ao dano contra o patrimônio histórico, como a gente acabou de falar aqui. No caso, né, a conduta aqui dessa lei, que é especial, é de 1 a 3 anos de reclusão. Dano às edificações protegidas por lei, que é o caso, né? Nós estamos falando dos prédios, dos edifícios, dos nossos 3 poderes da República Federativa. São tombados. Isso, o artigo 63 da Lei 9605 traz uma pena aí desses danos de 1 a 3 anos de reclusão. E, por fim, ainda dentro da Lei de Crimes Ambientais, nós temos aquela absurda agressão ao coitado do cavalo, Carla. Que judiação! Maus tratos a animais também é crime. 3 meses a 1 ano de detenção. Ou seja, o que o cavalo tinha a ver com isso, meu Deus? Não, agredir um animal. Lembrar as pessoas que essas penas são somadas. Sim. Então você fala, não, mas é só 1 ano. Mas você pega 1 ano aqui. Lógico que nem todas as pessoas serão envolvidas em todas as condutas. Sim. Mas tem algumas que serão. E aí a doutora fez até a conta que daria 30 anos. Sim. Vale a pena tudo isso? Dependendo da pessoa que... né, é justamente que nem você disse no início. Evidentemente que a Procuradoria-Geral da República, ela vai individualizar as condutas, né, vai investigar, vai apurar qual foi a conduta cada um praticado. Por exemplo, ainda seguindo, porque ainda tem mais crime, Carla, não para por aí. Nós temos as condutas que foram violadas do nosso Código Penal Militar, que é uma lei especial. Para o caso dos militares, além do que eu já disse, nós temos ainda mais 4 condutas criminosas, que eventualmente alguns serão denunciados. Artigo 149 do Código Penal Militar, que é o crime de motim, 4 a 8 anos de reclusão. Artigo 150 do Código Penal Militar, que é a organização de grupo para a prática de violência. Muitos policiais militares aderiram a esses atos extremistas e, nesse caso, se organizar grupo para praticar violência, a lei é pesada. O Código Penal Militar prevê uma pena de 4 a 8 anos de reclusão. Ainda há
o artigo 152, que dispõe o crime de conspiração, 3 a 5 anos de reclusão, alguns conspiraram para que isso ocorresse. E, por fim, o artigo 163, a insubordinação, 1 a 2 anos de detenção, a notícias de que agentes abandonaram, não responderam à ordem de chamada, portanto, foram insubordinados. E, para fechar, com chave de ouro agora, Carla, a Lei 12.850 de 2013, organização criminosa. Meu Deus. Promover, constituir, financiar ou integrar, porque alguns só estavam integrando, outros promovendo, outros financiando. Então, quem pratica essas condutas pessoalmente ou por interposta pessoa, caracteriza aí o crime de organização criminosa, né? E como há realmente aí uma estrutura ordenada, divisão de tarefas para a prática de crimes, vários inclusive, com penas superiores a 4 anos, eu entendo também que aqui é caso de organização criminosa. Nesse caso, a pena só pela organização é de 3 a 8 anos. É por isso que eu digo e repito que não são todas as pessoas, claro, mas algumas das pessoas que serão acusadas irão responder duramente. A mão do Poder Judiciário brasileiro vai pesar, e muito, deve sim pesar. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, nessas decisões, ele está resguardando com firmeza o nosso Estado democrático de direito. Aqui eu não quero me manifestar politicamente, mas eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes, ele foi um verdadeiro guardião da nossa Constituição, do nosso Estado democrático de direito. E nos próximos anos, principalmente após esses ataques do dia 8 de janeiro, mais do que nunca, nós devemos manter o cultivo da nossa democracia, Carla. E é isso. Hoje nós estamos aqui no Que Lei é Essa, né? Trazendo informação sobre as condutas criminosas. Mais para frente nós vamos entrar aí no investigação criminal, no qual nós vamos trazer os casos, né? Que aí são casos singulares de cada pessoa, né? Nós vamos trazer alguns, vamos esperar, né, que essas pessoas sejam denunciadas, sejam pronunciadas, e aí nós vamos explicando, olha o que aconteceu com essa determinada pessoa que resolveu, né, entrar nesse movimento extremista e maluco. Lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, alguns desses extremistas pegaram prisão perpétua, porque lá nos Estados Unidos isso é possível. Aqui no nosso país, não. Ou seja, valeu a pena? Eu acredito que não. E assim, lá também eles estão muito enrascados, né? A lei lá é bastante severa, né? Eles estão respondendo. E aí não só criminalmente, depois tem a questão civil. Essas pessoas vão precisar repor, né, o prejuízo que o Estado veio a sofrer. E leia-se Estado, leia-se a sociedade, todos nós, né? Esse dinheiro precisa voltar, né, para a sua origem. Então essas pessoas, inclusive, vão sofrer aí processos cíveis, né, para repor aquilo que elas destruíram. E aí, doutora Alessandra, para a gente fechar aqui esse assunto, explica para a gente por que o Anderson Torres, que hoje é o ex-secretário de Segurança lá do Distrito Federal, e o ex-comandante Fábio Augusto Vieiras, da Polícia Militar, eles foram denunciados e presos. Então, Carla, é que nem como eu disse anteriormente, né? Tiveram a sua prisão decretada, na verdade, né? Exatamente. Então, como em razão dessas falhas, né, praticadas pelo governo federal, né, em razão da... Na realidade, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou uma busca e apreensão na residência do Anderson Torres e me parece que ele apreendeu uma minuta, uma proposta de acordo
na verdade, uma proposta de decreto do então ex-presidente Jair Bolsonaro para instaurar o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. E o objetivo dessa minuta era reverter o resultado da eleição em que o Bolsonaro foi derrotado. Então, esse era o primeiro indício. Então, o que acontece? Há indícios de que realmente ele tenha compactuado, né, com esses atos antidemocráticos e também há probabilidade de que ele solto, ele possa interferir nessa investigação e, nesse sentido, o Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva. Como eu já disse anteriormente, eu vejo com muita cautela, eu acho que a prisão preventiva ela deve ser uma medida sempre de caráter extremo, né? Então, os agentes públicos encarregados da segurança pública, da nossa segurança pública, eles podem sim ser responsabilizados criminalmente, eles podem sim ser responsabilizados civilmente, mas eu entendo que essas condutas, tanto para o ex-governador, quanto para o ex-ministro da Justiça, quanto para o ex-comandante da Polícia Militar, quanto para essas pessoas que estavam no local efetivamente executando esses atos, todos têm direito ao devido processo legal, né? Nosso processo civilizatório garante, né, que eles respondam a essa ação. Então, é muito prematuro a gente ainda falar se eles são ou não culpados, né? Vamos ter que aguardar um pouco mais. Vamos ter que aguardar, né? Esses atos, uma coisa é fato, esses atos não podem ficar impunes. Isso eu entendo que não. Direito de manifestação ela não pode se confundir com invasão, com depredação, com destruição. E se efetivamente houve omissão por parte do ex-ministro da Justiça, do governador, do atual governador do Distrito Federal, do ex-comandante da Polícia Militar, isso deve ser apurado através do devido processo legal, com todas as garantias constitucionais, com direito à ampla defesa, com direito ao contraditório, mas, a meu ver, meu posicionamento, não só aqui no que lei é essa da invasão extremista, como em outros programas, eu já disse isso, eu me posiciono sempre pela exceção. Prisão preventiva, ela tem que realmente ser uma medida de exceção. Mas, no caso do Anderson Torres, há indícios de autoria, há indícios de que ele tenha praticado esses crimes antidemocráticos, esses atos antidemocráticos de uma forma comissiva, né? Por ter sido omisso, né, em relação a essas manifestações que foi noticiado que de pacífico não tinham nada. Muito bem, a gente agradece aqui a doutora Alessandra, né, por ter nos explicado todos os crimes, são muitos, são vários. Como eu disse aqui, nós vamos continuar acompanhando, né? Aí daqui para frente a gente vai sair do que lei é essa e entra na investigação criminal, contando, né, a investigação, os crimes que essas pessoas cometeram de forma individual, porque agora eles são individualizados, e a gente vai trazendo mais informações para vocês. Vai ficar aqui as redes sociais da doutora Alessandra Girardi, quem tiver dúvidas, né, quiser conversar com ela está aí sempre de portas abertas, ela tem sempre muito boas informações, ela é uma advogada criminalista de longa data, né? Ela já atuou em muitos casos e casos diversos nessa área penal. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais e quem quiser entrar em contato conosco é só enviar um e-mail para a nossa produção, que é o op@medialand.com.br, que as pessoas da nossa produção estão aí sempre de portas abertas para responder e ouvir também novas sugestões de vocês aqui para a gente. A gente agradece aqui a doutora, agradecemos a todos vocês e nos encontramos na próxima semana.